I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. And he said, well, he had been pushing at me, so why not push him back a little bit? You see, we had time to push back. E ele disse, bem, ele tinha me provocado, de modo que eu provoquei de volta um pouquinho. Veja, tive oportunidade de provocar de volta. So he said, I said, what's the matter? He said, oh, I don't know. And he said, well, what do you think? Assim ele disse, eu disse, o que aconteceu? Ele disse, eu não sei. E ele disse, bem, o que o senhor acha? I said, I am acquainted with many fine, I didn't know he was a Mormon. And I know it being in Utah, it probably was, but because most of the people up there are Mormon around Salt Lake City. This wasn't Salt Lake City, however. Eu disse, conheço pessoalmente muitos ótimos. Eu não sabia que ele era mormon. E eu sei, sendo isto em Utah, provavelmente era, mas porque a maioria das pessoas lá é mormon nas imediações de Salt Lake City. Isto não era Salt Lake City, todavia. So I thought, well, I've had some fine Mormon friends, been in the prayer lines, fine people. I said, I have met some very fine men who are Mormons. Assim eu pensei, bem, tenho alguns ótimos amigos mormons que estiveram nas filas de oração, ótimas pessoas. E eu disse, conheci alguns homens excelentes que são mormons. And he said, I said, I don't know their teaching on that. I wouldn't want to say something contrary to their teaching because that's what you are, and I respect that highly. And I said, well, you believe that? He said, yes, sir, I do, but said I don't live to it. E ele disse, eu disse, não conheço o ensino deles sobre isso e não gostaria de dizer algo contrário ao ensino deles, porque isso é o que o Senhor é, e eu respeito isso sumamente. E eu disse, bem, o Senhor crê nisso? Ele disse, sim, Senhor, eu creio, mas, disse, eu não vivo à altura disso. I said, well, I believe that the Bible teaches that God knew that baby millions of years ago before the foundation of the world. Eu disse, bem, eu creio que a Bíblia ensina que Deus conhecia aquele bebê milhões de anos atrás, antes da fundação do mundo. I said, God told Jeremiah, before you was ever conceived in your mother's womb, before you ever was come forth from the belly, I knew you, sanctified you, and ordained you a prophet to the nations. I said, that's how much he knew about it. See? Eu disse, Deus disse a Jeremias, antes mesmo que tivesse sido concebido no ventre de tua mãe, antes mesmo que saísses da madre, eu te conheci, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Eu disse, isso é quanto ele soube acerca dele. Veja. He said, thank you. He started walking down the hill, and then he met with this other fella, and he said, why didn't you tell me that guy was a preacher? And so he talked to him a little bit and began telling him about the meetings. Ele disse, bem, ele disse, obrigado. Ele começou a caminhar colina abaixo, e então ele encontrou com o outro indivíduo, e ele disse, por que você não me contou que aquele sujeito era pregador? E assim ele conversou com ele um pouquinho e começou a lhe contar acerca das reuniões. Mormons believe prophecy. Might not be any here, but they do believe in prophecy. But so maybe I'm talking out of school. Well, but however, they believe. Agora, mormons creem em profecia. Talvez não haja nenhum aqui,
Mas eles creem em profecia. Mas, deste modo, talvez eu esteja falando fora da escola, mas sim. Porém, de qualquer modo, eles creem. And he come back to me and said, I understand that you are a prophet. I said, no, sir. I said, the Lord has showed me a few things to happen. E ele retornou a mim, disse, pelo que entendo, o senhor é profeta. Eu disse, não, senhor. Eu disse, o senhor tem me mostrado algumas coisas por acontecer. And he took off right away, said, let's go in. And he got in his car and went down to his little city from where he lived. In a few moments he was missing. We was fixing the dogs to take another hunt right after lunch. E ele partiu imediatamente e disse, vamos entrar. E ele entrou em seu carro e desceu até havia uma cidadezinha perto de onde ele morava. Passaram-se alguns momentos, demos falta dele. Nós estávamos arrumando os cães para sair novamente a caçar após o almoço. And when we did, he took off in the car. In a few moments, a fine-looking young man come back, about 17 years old, a real saintly-looking Christian gentleman. He said, this is my brother. He said, he is not a Jack Mormon. He's a real Mormon. E enquanto arrumávamos, ele partiu em um carro. Em poucos momentos, um jovem de boa aparência voltou com cerca de 17 anos de idade, um cavalheiro cristão de aparência realmente santa. Ele disse, este é o meu irmão. Disse, ele não é um Jack Mormon. Ele é um verdadeiro Mormon. I said, how do you do, son? And he said, I understand that my brother tells me that you are a prophet. I said, no, sir. I said, it isn't that I am a prophet. I said, the Lord has showed me things to come to pass. Eu disse, como vai, filho? E ele disse, eu entendo pelo que meu irmão me contou que o senhor é profeta. Eu disse, não, senhor. Eu disse, não é que eu seja profeta. Eu disse, o senhor tem me mostrado coisas por acontecer. I said, I have a shot in my arm right now. I'm supposed to be on the operating table. He said, but my brother told me this. And I said, if that's so, I don't need the operation. Ele disse, tomei uma injeção no braço agora mesmo, é para eu estar na mesa de operação. Ele disse, mas meu irmão me disse isto, e eu disse, se é assim, eu não necessito da operação. He looked me right straight in the eye, an honest, true, sincere look. Said, you lay your hands upon me. If these things are so, I won't need the operation. He went home well. Ele me olhou direto no olho, um olhar sincero, honesto, verdadeiro. Disse, o senhor impõe as mãos sobre mim. Se estas coisas são assim, eu não necessitarei da operação. Ele foi saudável para casa. This brother, Christian friend of mine, was hunting with me from Phoenix. He said to me, some of these boys are sitting right here now. One of them I know is here, present. Este irmão, meu amigo cristão, estava caçando comigo de Phoenix. Ele disse, alguns desses rapazes estão sentados aqui mesmo agora. Um deles eu sei que está aqui presente. We went home. He said, Brother Branham, if the Lord would show you a vision and let you tell them Mormons just what's going to happen, that will do it because they are looking for it. Nós fomos para casa. Ele disse, irmão Branham, se o senhor lhe mostrasse uma visão e o deixasse dizer a esses mormons simplesmente o que vai acontecer, isso bastará, porque eles estão esperando por isto. So I prayed, and on my road back home, and I was coming up on the following Monday, Sunday, about 10 o'clock, I was standing in the room after church that morning and was looking out, and I saw flashlights flashing, or some kind of a light flashing. Desse modo, eu orei, e a caminho de volta para casa eu estava vindo na segunda-feira seguinte, domingo, por volta das 10 horas, eu estava de pé na sala após o culto aquela manhã e estava olhando para fora. E eu vi lanternas lampejando ou algum tipo de luz lampejando. And I saw a line that was in a tree, and it was too small for me to shoot. I didn't want it. And there was someone else shot it, and when they did, they shot it with too big a gun and blowed the line up. I didn't appreciate the way it was done. E eu vi uma onça que estava em uma árvore e era pequena demais para eu atirar. Eu não queria isto e teve outra pessoa que atirou nela e, quando atirou nela com uma arma grande demais. Estraçalhou a onça. Eu não gostei da maneira como se fez isto. When I got up to Phoenix, I told Brother Dawson that, and Brother Mosley, I know he's here. I seen him the other day somewhere here.
Quando cheguei a Phoenix, eu contei isso ao irmão Dawson e ao irmão Mosley. Eu sei que ele está aqui. E eu vi o outro dia aqui em algum lugar. And he was going up with me, he and his wife, and I said, you watch and see, that's thus saith the Lord. It's going to happen that way. E ele ia comigo, ele e sua esposa. E eu disse, observe e veja, isso é assim diz o Senhor. Vai acontecer dessa maneira. Nights we waited, 4 or 5 nights we'd hunted, or days. Seldom you ever tree a line at night. Por noites nós esperamos, 4 ou 5 noites nós tínhamos caçado, ou dias. Raramente se faz uma onça refugiar-se numa árvore à noite. Happened to be coming home, they turned the dogs loose, this hunter, this Mormon boy, and the lion struck a trail, or the dog struck the trail of the lion, rather than run him up in a tree. Aconteceu de estar vindo para casa, eles soltaram os cães, este caçador, este rapaz mormon, e a onça pegou a trilha, ou o cão pegou a trilha da onça, melhor dizendo, e a perseguiu, forçando-a a refugiar-se numa árvore. And at 10 o'clock at night, they come, got us out of bed. We went out there, and there was that same lion in the tree, flashing the lights. Brother Mosley shot him with about a .44 caliber, like to blow the lion half in two. And there it was, just exactly the way it was said. E às 10 da noite, eles vieram, tiraram-nos da cama. Nós fomos até lá e ali estava aquela mesma onça na árvore. Luz brilhando, o irmão Mosley atirou nela com uma arma mais ou menos de calibre 44, quase partiu a onça em duas. E ali estava, exatamente da maneira que foi dito. The next day I met the chief game warden of the state, another Jack Mormon. Took those boys together, leading them back home to Christ. No dia seguinte, eu encontrei o guarda florestal-chefe do estado, outro Jack Mormon. Levei aqueles dois juntos, conduzi-os de volta a Cristo. I tell you, he's the same yesterday, today, and forever. God proves his word to be so. Eu lhes digo, ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Deus prova que sua palavra é assim. You've heard people say, seeing is believing. That's not altogether true. Many people see and they still don't believe. Vocês já ouviram as pessoas dizerem, ver é crer. Isso não é inteiramente verdade. Muitas pessoas veem e ainda assim não creem. The days that Jesus was on earth, why didn't they recognize him? That he was that word of God made manifest. Nos dias em que Jesus esteve na terra, por que eles não o reconheceram que ele era essa palavra de Deus manifestada? Why didn't the people realize that Moses said, the Lord your God shall rise up a prophet like unto me? And he fulfilled every word that the Bible spoke that he'd do. But they didn't believe it. Porque as pessoas não entenderam que Moisés disse, o Senhor teu Deus te despertará um profeta como eu? E ele cumpriu cada palavra que a Bíblia falou que ele faria. Porém, eles não creram nisto. But God in every age has proved his word to be true. He always proves his word. Mas Deus em cada era provou que sua palavra é verdade. Ele sempre prova sua palavra. Then they say sometimes that seeing is believing. It isn't so. But we know that God goes right on proving his word in every age. Então dizem algumas vezes que ver é crer. Não é assim, mas sabemos que Deus segue em frente provando sua palavra em cada era. We know that he proved it to Adam and Eve, that when he said, the day you eat thereof, that day you shall surely die. We have to admit to that that's truth. We believe that, for he's proved it to us, and we know that it's the truth. Sabemos que ele provou isto a Adão e Eva, que quando ele disse, no dia em que dela comeres, nesse dia certamente morrerás. Temos de admitir isso, que isso é verdade. Nós cremos nisso porque ele nos provou isto e sabemos que é a verdade. Now, we'll just take some places that God did prove his word. Let's take, for instance, in the days of Noah. Agora, somente tomaremos alguns lugares onde Deus provou sua palavra. Tomemos, por exemplo, nos dias de Noé. God spoke to Noah a message that certainly was unscientific and unbelievable. No one could have believed it never rained upon the earth. Unscientific. Deus falou a Noé uma mensagem que certamente era não científica e incrível. Ninguém podia ter crido,
nunca tinha chovido sobre a terra. Não científica. Perhaps they were a greater scientific age then than we are now, because they built pyramids and sphinx and so forth in those days that we can't build now. Talvez eles fossem uma era científica maior do que somos agora, porque construíam pirâmides e esfinges e coisas tais naqueles dias que não conseguimos construir agora. They was acquainted with the power of some kind of a mechanical power, perhaps atomic or something, that they could lift those big boulders that we couldn't do it today. Eles estavam familiarizados com um poder, de algum tipo de poder mecânico, talvez atômico ou algo assim, que eles conseguiam erguer aquelas grandes pedras, o que não conseguiríamos fazer hoje. But they did great scientific things. They had something they could embalm a body to make it look natural for hundreds of years. We've lost that art. Porém, eles fizeram grandes coisas científicas. Eles tinham algo com que podiam embalsamar um corpo para fazê-lo parecer natural por centenas de anos. Nós perdemos essa arte. Jesus said, as it was in the days of Noah, so shall it be at the coming of the Son of Man. And we know that we are to enter into another great scientific age. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. E sabemos que estamos para entrar em outra grande era científica. And now the message that Noah had was very much contrary to the belief of that day in the church, and it was also very much contrary to the scientific research. But God proved His word to be the truth. God proved that what that prophet said was the truth. E agora a mensagem que Noé tinha era muitíssimo contrária à crença daquele dia na igreja e era também muitíssimo contrária à pesquisa científica. Porém, Deus provou que sua palavra era verdade. Deus provou que o que esse profeta dizia era verdade. Also, we'll take another for just a moment. Abraham was another prophet of the Lord that the word came to. Também tomaremos outro só por um momento. Abraão foi outro profeta do Senhor a quem a palavra veio. And told him when he was 75 years old and Sarah was 65 years old that he was going to have a child by Sarah. Now that was quite a shock to an unbeliever. Ele disse, quando tinha 75 anos de idade e Sara tinha 65 anos de idade, que ele ia ter um filho com Sara. Agora, isso foi um choque tanto para o incrédulo. Could you imagine today such a thing happening even in this day, with all of our scientific achievements and all these test tube babies they talk about and so forth? Poderia você imaginar hoje tal coisa acontecendo até mesmo neste dia, com todas as nossas realizações científicas e todos estes bebês de proveta de que falam e coisas tais? But this old woman now of 65 years old and an old man of 75 years old, but the word of the Lord came to Abraham and told him that this was going to happen, and Abraham believed God. Porém, esta mulher idosa agora com 65 anos e um homem idoso de 75 anos, porém, a palavra do Senhor veio a Abraão, ele disse que isto ia acontecer. E Abraão creu em Deus. Now, no matter how much God spoke and how true it was, Abraham had to believe what God said to make it so. E sem importar o quanto Deus falou e quão verdadeiro era, Abraão teve de crer no que Deus disse para que fosse assim. Now look how that man was tested with his testimony that he did believe. Agora veja como aquele homem foi testado com seu testemunho de que ele realmente creu. That same man that made that confession that he believed God, he's a person like you are sitting here tonight. Esse mesmo homem que fez essa confissão de que creu em Deus, ele era uma pessoa como você é, sentado aqui esta noite. We still believe God. We got to believe His Word is the truth. And He'll prove it that it's the truth, if we'll just believe it. Nós ainda cremos em Deus. Nós temos de crer que Sua palavra é a verdade. E Ele provará isto, que ela é a verdade, se somente crermos nisto. Now look at the hindrance that Abraham had. First thing was his age, 75 years old. And Sarah being 65. She's way past the change of life, the menopause. Agora veja o obstáculo que Abraão tinha. A primeira coisa era sua idade, 75 anos de idade, e Sara tendo 65.
Ela havia passado muito da mudança da vida, a menopausa. No doubt but what had stopped many years before. He'd lived with her as a wife. It was his half-sister that probably taken her when she was just a girl, in her teens, and had married her, and it had no children. She was absolutely barren. Sem dúvida que isto havia cessado muitos anos antes. Ele havia vivido com ela como esposa. Ela era sua meia-irmã, provavelmente a tinha tomado quando ela era só uma menina em sua adolescência, e a tinha desposado. E ele não tinha tido nenhum filho. Ela era absolutamente estéril. And now we find that to do this he had to separate himself from all of the peoples who did not believe it in order to make it come to pass. E agora descobrimos que para fazê-lo, ele teve de se separar de todas as pessoas que não criam nisto, para fazer que isto se cumprisse. I don't mean to say you have to separate yourself from peoples, but you have to separate yourself from all the gossip of unbelief and stay away from that. Não é minha intenção dizer que você tem de se separar das pessoas, mas você tem de se separar de toda a tagarelice de incredulidade e ficar longe disso. When people says all those things don't happen, that's a bunch of lunatic people. There's no such a thing as that happening. Just close up your ears and walk away. Don't pay any attention to it. Quando as pessoas disserem, essas coisas não acontecem. Esse é um bando de pessoas lunáticas. Não há tal coisa como essa acontecendo. Simplesmente tape seus ouvidos e se afaste. Não dê nenhuma atenção a isto. The Bible said that Abraham staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong, giving praise to God. A Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado, dando louvor a Deus. His name was changed from Abram to Abraham. The changing of the name made his name Father of Nations. Seu nome foi mudado de Abrão para Abraão. A mudança do nome tornou seu nome Pai das Nações. Could you imagine a man living with his wife, his sweetheart, that he'd lived with her now for all these years, and now somewhere in the age of 80 years old, and his wife 70 years old, and yet without one child or any hope of child, yet claimed that he was a father of nations. Poderia você imaginar um homem vivendo com sua esposa como sua querida, com quem ele já tinha vivido por todos estes anos, e agora com quase 80 anos, e sua esposa com 70 anos, e ainda sem nenhum filho ou alguma esperança de filho, ainda assim declarou que ele era o Pai das Nações. Could you imagine the criticism of his passing fellow man would say, Father of Nations, now how many children do you have at this time? And all the criticism he had to go through with. Poderia você imaginar as críticas de seu companheiro de jornada dizendo, Pai das Nações, agora quantos filhos você tem no momento? E todas as críticas pelas quais ele teve de passar. But Abraham didn't stagger anywhere at all of unbelief. He believed that God was able to perform that which he had promised, that God would prove his word no matter how long it took. Porém, Abraão não duvidou absolutamente em parte alguma por incredulidade. Ele creu que Deus tinha condições de realizar o que tinha prometido, que Deus provaria sua palavra, sem importar quanto tempo levasse. But instead of getting weaker each time like we are prone to do, he got stronger all the time. Mas ao invés de ficar cada vez mais fraco, como temos tendência a fazer, ele ficou mais forte o tempo todo. If it didn't happen today, tomorrow it'll be a greater miracle because it's one day older. Se não aconteceu hoje, amanhã será um milagre maior, porque está um dia mais velho. That was God in Abraham, for he knew that God proved all of his words to be so. Esse era Deus em Abraão, porque ele sabia que Deus provava que todas as suas palavras eram assim. If his children will only take his word so he can prove it by you. That's the only way he can prove his word. Se seus filhos somente tomarem a sua palavra de modo que ele possa provar isto por meio de você, essa é a única maneira dele poder provar a sua palavra. He doesn't prove it to unbelievers. They can't be proved. They're unbelievers. But it's not to unbelievers, it's not for unbelievers, it's to him that believe. Ele não aprova a incrédulos. Eles não podem ser provados, eles são incrédulos. Porém, ela não é a incrédulos,
não é para incrédulos. É para aquele que crê. And if he can find somebody who will believe his word, he'll prove his word by you. And sometimes sickness and things happen to us that way, that God can prove himself. E se ele puder encontrar alguém que creia em sua palavra, ele provará a sua palavra por meio de você. E algumas vezes enfermidades e coisas tais nos acontecem dessa maneira, de modo que Deus possa provar a si próprio. Do you remember the blind man that Jesus found? They said, who sinned, he or his father or his mother? He said, in this case, neither, but that the works of God might be made known. Lembram-se do homem cego que Jesus encontrou? Eles disseram, quem pecou, ele ou seu pai, sua mãe? Ele disse, neste caso, ninguém, mas para que as obras de Deus pudessem ser dadas a conhecer. See, it happened to the boy so that Jesus could be glorified. Veja, isto aconteceu ao rapaz de modo que Jesus pudesse ser glorificado. Sometimes sickness is not a curse, it's a blessing that we can stick our faith out there and call those things which are not as though they were. God said so and He'll prove it so if you'll just not weaken under the test. Algumas vezes a enfermidade não é uma maldição, é uma bênção, de modo que possamos estender nossa fé até ali e chamar aquelas coisas que não são como se fossem. Deus disse assim, e Ele provará que é assim, se você tão somente não se enfraquecer durante o teste. He could prove Job one time that he wouldn't curse him to his face. Look at the trial that Job went through, but down in the very jaws of death, he yet said, the Lord gave, the Lord taken away, blessed be the name of the Lord. He certainly believed it. Ele pôde provar Jó, certa vez, que ele não o amaldiçoaria na sua face. Veja a prova por que Jó passou. Porém, nas próprias mandíbulas da morte, ele ainda disse, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele, sem dúvida, creu. God proved His word to Job. He proved it to Abraham. He proved it so. Deus provou sua palavra a Jó. Ele provou a Abraão. Ele provou que é assim. Also, He proved it by Moses. And when the difficulty was so against him, Moses had it in his mind, perhaps to be a deliverer, that his mother had probably told him he was born a proper child. Ele também provou por meio de Moisés. E quando a dificuldade era tanta contra ele, Moisés tinha em mente que, talvez, para ser um libertador, que sua mãe provavelmente lhe havia dito que ele nasceu um menino formoso. She was his tutor that raised him up in Pharaoh's palace. No doubt had told him, son, we have prayed that we be delivered, and we believe that you are that child that God will use to deliver. Ela foi sua tutora que o criou no palácio de Faraó. Sem dúvida lhe havia dito, filho, nós temos orado para que fôssemos libertos, e cremos que você é esse menino que Deus usará para libertar. And then when he see you come up and was to be the son of Pharaoh's daughter, and we find out that he was to be heir to the throne, well, no doubt it was in their mind then that he would become the next Pharaoh, and that's how he would deliver the people, by being the next Pharaoh. E então, quando ele cresceu e era para ser o filho da filha de Faraó, e verificamos que ele estava para ser herdeiro do trono. Ora, sem dúvida que estava na mente deles, então, que ele se tornaria o próximo Faraó. E é assim que ele libertaria o povo ao ser o próximo Faraó. But God had if that would have been so, then He would have done it through a material, through a act of politics. But God doesn't always work like that. God has His own ways to work. And He said He would bring them out. Porém, Deus tinha se tivesse sido dessa maneira, então Ele teria feito isso através de um material, através de um ato de política. Mas Deus não opera sempre dessa maneira. Deus tem suas maneiras próprias de operar. E Ele disse que iria trazê-los para fora. He told Abraham after 400 years, He would bring them out with a mighty hand. He'd show signs and wonders. So He couldn't do it like that. So we find out that Abraham believed God, and here's Moses now believing God. Ele disse a Abraão, depois de 400 anos, ele iria trazê-los para fora com forte mão. Ele iria mostrar sinais e maravilhas. Deste modo, ele não podia tê-lo feito dessa maneira,
Assim, verificamos que Abraão creu em Deus e aqui está Moisés, agora crendo em Deus. And Moses looked out the same window that Pharaoh did. He saw the same people that Pharaoh looked out upon them as accursed people, a people that had nothing but a bunch of fanaticism for a God and some desert God somewhere that they know nothing about. E Moisés olhou da mesma janela pela qual Faraó olhava. Ele viu o mesmo povo sobre o qual Faraó olhava como um povo maldito, um povo que não tinha nada além de um bando de fanatismo, como Deus, e algum Deus do deserto em algum lugar do qual nada sabiam. Some unseen post that they prayed to, that there wasn't nothing to it. They're a bunch of fanatics, and they were a bunch of slaves, and their God letting them be slaves proved that He wasn't God. Alguma coluna invisível a qual oravam, em que não havia nada de especial. Eles eram um bando de fanáticos. E eles eram um bando de escravos. E o Deus deles, deixando que fossem escravos, provava que não era Deus. And right in the midst of the whole thing, He was raising up the very man. God does things in such peculiar ways. Right up under him. E bem no meio da coisa toda, ele estava levantando o próprio homem. Deus faz coisas de maneiras tão peculiares bem debaixo deles. Not a theologian, not a teacher, not a priest, not one of their holy men, but just an ordinary man, born for the job. Não um teólogo, não um professor, não um sacerdote, não um dos homens santos, mas apenas um homem comum, nascido para o trabalho. And God called him to be His prophet and sent him down there and nothing in his hand but a crooked stick to face an army, mechanized units that had conquered the whole world. E Deus o chamou para ser seu profeta e o enviou até lá, e nada na mão além de uma vara torta para enfrentar um exército, unidades mecanizadas que tinham conquistado o mundo inteiro. But with that stick in his hand, as God told him to hold that stick in his hand, and He would deliver Israel, and he went down and did it, because God promised it. Mas com essa vara na mão, como Deus lhe havia dito para segurar essa vara na mão, e ele libertaria Israel. E ele foi e fez isso porque Deus o prometeu. How's He going to do it? I will be with you. He said, show me your glory, Lord. I'm slow of speech. I can't talk right. And he had a million excuses. But He said, I'll be with you. And that's all it took. Como ele fará isto? Eu serei contigo. Ele disse, mostra-me tua glória, Senhor. Eu sou pesado de boca, eu não consigo falar direito. Ele teve 1 milhão de desculpas. Porém, ele disse, eu serei contigo. E isso foi o bastante. He went taking God's word. No matter how dangerous the task seemed, Moses continued to believe God, and God proved His word through Moses to be the truth. Because regardless of what took place, Moses stayed right with the word. Ele foi tomando a palavra de Deus, sem importar quão perigosa a tarefa parecesse. Moisés continuou a crer em Deus, e Deus provou através de Moisés que sua palavra era a verdade. Porque, independente do que aconteceu, Moisés permaneceu bem ao lado da palavra. In the time of the journey, God told them down in Egypt also that He would deliver them into a promised land, a good land, full of milk and honey. It was absolutely there. They didn't know it was there. But He said, it's there, and I have given it to you. It's already yours. Just go claim it. Por ocasião da jornada, Deus lhes disse, lá no Egito também, que Ele os libertaria para uma terra prometida, uma boa terra repleta de leite e mel. E estava absolutamente lá. Eles não sabiam que estava lá, porém ele disse, está lá, e eu a dei a vós, já é a vossa, apenas vão reivindicá-la. And in the wilderness, when many of them come out, dancing in the Spirit, when Miriam beat the tambourine, eating manna out of heaven, listening to Moses sing in the Spirit, watching the miracles and signs go forth. But when it come to a showdown to believe the whole Word of God, all the promise, they failed. E no deserto, quando muitos deles saíram dançando no Espírito, quando Miriam tocou o tamboril, comendo maná do céu, ouviram Moisés cantar no Espírito,
observando os milagres e sinais serem feitos. Porém, quando chegou a hora da prova, para crer na inteira palavra de Deus, toda a promessa, eles falharam. Only two of them believed it. That was Joshua and Caleb. And they brought back the evidence that the land was good. Somente 2 deles creram nisto, que foram Josué e Calebe, e eles trouxeram de volta a evidência de que a terra era boa. But the circumstances, that's what hindered them, because they said, we're not able to take that land, because their cities are walled, their delegates, not their delegates, but their people are great giants, while we look like grasshoppers upside of them. Porém, as circunstâncias foi isso que os impediu, porque eles disseram, não temos condições de tomar essa terra, porque suas cidades são muradas. Seus delegados ali, não seus delegados, mas seus povos são grandes gigantes. Ora, parecemos gafanhotos ao lado deles. Joshua and Caleb said, we're more than able to take it. Why? God had given it to them, no matter how big the giants was. The obstacle meant nothing to them. God had said so. And God proved it by them. And they did go over and take the land as God said they would do it. He proved it to them. Josué e Calebe disseram, somos mais do que aptos a tomá-la, porque Deus a tinha dado a eles, sem importar quão grandes fossem os gigantes. O obstáculo não significava nada para eles. Deus tinha dito assim, e Deus provou isto por meio deles, e eles de fato atravessaram e tomaram a terra, como Deus disse que fariam. Ele provou isto para eles. Now, when they come up in the month of April, when the waters was flying down out of the mountains over the snowdrifts and so forth, and looked like God was a poor general to lead his army right up to a place he had them pinned off from the promised land. Agora, quando foram no mês de abril, quando as águas estavam se precipitando das montanhas por causa da neve acumulada pelo vento e coisas tais, e parecia que Deus era um general medíocre ao guiar seu exército diretamente a um lugar onde ele os tinha deixado bloqueados da terra prometida. And the very time he'd taken them over, was going to take them over, it was the worst month in the year. The month that the Jordan was overflowing, its banks run plumb out into the fields. E exatamente na ocasião em que ele os fez atravessar e ia fazê-los atravessar, era o pior mês do ano. O mês em que o Jordão estava transbordando, suas margens se estendiam bem para os campos. Well, if he's going to take them over, it'd be in the summertime when they could wade across. But he waited till the waters got deep. He likes to show that he's God. He likes to prove his word regardless. Ora, se eles iam fazê-los atravessar, seria no verão, quando podiam atravessar a pé. Porém, ele esperou até que as águas ficassem fundas. Ele gosta de mostrar que é Deus. Ele gosta de provar sua palavra, apesar de tudo. Don't care whether the doctor said you're dying with cancer, that's all the man knows. Maybe the waters are deep for some of you tonight, but remember, God made the promise. God keeps His word and God proves His word. It's the truth. Não importa se o doutor disse, você está morrendo de câncer. Isso é tudo que o homem sabe. Talvez as águas estejam fundas para alguns de vocês esta noite. Porém, lembrem-se, Deus fez a promessa. Deus cumpre sua palavra e Deus prova sua palavra. É a verdade. He waited till the waters got muddy, until they got deep and over their heads and so forth, and then he opened up the way. He went before them and made the way. Ele esperou até que as águas ficassem barrentas, até que elas ficassem fundas e acima da cabeça deles, e assim por diante. E então ele abriu o caminho. Ele foi adiante deles e preparou o caminho. How they go to get into Jericho when it was all closed over? Joshua was wondering. He knew God had led him that far. The next step belongs to God. Como iam entrar em Jericó quando estava completamente fechada? Josué estava querendo saber. Ele sabia que Deus o tinha conduzido até esse ponto. O passo seguinte pertence a Deus. One day, when he was out walking around viewing the walls, he seen a man standing with his sword drawn. And he pulled his sword and went to meet the man. He said, "Who are you for? Are you with us or are you for our enemy?"
Certo dia, quando estava fora caminhando por ali, contemplando os muros, ele viu um homem de pé com a espada desembainhada. E ele sacou sua espada e foi encontrar-se com o homem. Ele disse: de que lado estás? Estás tu conosco ou és do nosso inimigo? He said, I am the captain of the host of the Lord. And he told him what to do. Ele disse: eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. E ele lhe disse o que fazer. How is he going to blow a trumpet and a wall fall down, that they could run a chariot race across it? What would have anything to do with the trumpet? Como iria ele tocar a trombeta e um muro desabar, ao longo do qual podiam ter uma corrida de carros de batalha? Que coisa teria a ver com uma trombeta? God uses such simple methods. It's so the simplicity of it what makes it God to me. Deus usa métodos tão simples. É assim. A simplicidade disso é o que o torna Deus para mim. We're always trying to find some great something's going to do something, and God, some great organization's going to take the whole thing and clear it all out. When God takes a simple person, just one man that he can hold in his hands, and he'll prove every word that he said by it. It takes such simple little methods. Estamos sempre tentando encontrar uma coisa grande que vai fazer alguma coisa, e Deus, alguma grande organização que vai tomar a coisa toda e colocar tudo em ordem. Quando Deus toma uma pessoa simples, apenas um homem que ele possa manter em suas mãos, e ele provará cada palavra que ele disse por meio disto. Emprega métodos tão pequenos e simples. Sound the trumpet, not dig out the wall, but just sound the trumpet and the walls will fall down. The blast of the trumpet will knock the walls down. Tocai a buzina, não escavai o muro, porém apenas tocai a buzina, e os muros desabarão. O sonido da buzina porá o muro abaixo. How foolish to the carnal mind! But God proved His word was true. For the walls fell down, one on top of the other. They went straight up and they took the city. Quão nécio para a mente carnal! Porém, Deus provou que sua palavra era verdadeira, porque os muros desabaram por cima um do outro. Eles subiram e tomaram a cidade. Oh, God likes to prove Himself to be God. Joshua knew that one day, and when he was standing there, one of the greatest paradoxes that ever happened, outside of the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Oh, Deus gosta de provar que Ele próprio é Deus. Josué sabia disso. Certo dia, e quando ele estava ali de pé, um dos maiores paradoxos que já aconteceu fora a morte, enterro e ressurreição de Jesus Cristo. When the enemy had routed them and the different armies was in the mountains, he had them routed and the sun was going down. Oh my, what a time it was for General Joshua. Quando o inimigo, ele os tinha posto em fuga desordenada, e os diferentes exércitos estavam nas montanhas. Ele os tinha feito fugir desordenados, e o sol estava se pondo. Oh, que coisa, que tempo foi para o general Josué! Remember, he fought that land through without having a hospital, a nurse, a first aid band, or he had a wounded man. Tell me something that can beat that. Yes, sir. Lembre-se, ele atravessou aquela terra lutando, sem ter um hospital, uma enfermeira, uma atadura de primeiros socorros ou um homem ferido. Diga-me algo que possa superar isso. Sim, Senhor. He never had no hospitals, no nurses, and he never lost any man as long as they walked in the will and word of the Lord. God proved that He was with them. That's right. Ele nunca teve hospitais nem enfermeiras. Ele nunca perdeu homem algum pelo tempo em que caminharam na vontade e palavra do Senhor. Deus provou que estava com eles. Isso mesmo. Notice now, and we find out that Joshua knew if night come, they'd slip around and get with one another and get themselves together and make another big army, and he'd have a rough time with them the next day. Note agora, e verificamos que Josué sabia que se anoitecesse, eles escapariam e se encontrariam uns com os outros, e se reuniriam e formariam outro grande exército, e ele ficaria em situação difícil com eles no dia seguinte.
He didn't know what to do. So he looked up to God. He needed help. And he needed that sun to stand still. So he just commanded that sun to stand still. And said for the moon to hang over Ajalon, not move until he commanded it. Ele não sabia o que fazer. Assim levantou os olhos a Deus. Ele precisava de ajuda e ele precisava que o sol se detivesse. Assim ele simplesmente ordenou que o sol se detivesse. E disse para a lua pairar sobre Ajalon. Não se movessem até que ele ordenasse. Run all sin and shame right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His